Boa noite a todos. Estamos no ar para mais um Rota Med Podcast. Muito obrigado a todos vocês que já estão aí nos assistindo. Esse programa semanal, toda quarta-feira, a gente está aqui entrevistando os especialistas. É sempre um especialista na sua área da saúde. Predominantemente, nós entrevistamos médicos. Hoje, inclusive, temos uma médica aqui para entrevista, mas já passaram por aqui outros profissionais, como, por exemplo, uma fonoaudióloga, porque tá tudo nesse grande guarda-chuvas aí que é a saúde. Hoje, nós temos no nosso estúdio o prazer de receber uma médica formada pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Ela é dermatologista pelo Hospital Eduardo de Menezes, da Rede FEMIG, um hospital bem conhecido e conceituado aqui de Minas Gerais. Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Titular de Hansenologia pela Sociedade Brasileira de Hansenologia. Mestranda pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora universitária. Descobri isso agora, minutos antes do podcast começar, que ela é professora da PUC, será minha professora no semestre que vem, vejam só, da PUC Minas Betim, onde atende no Hospital Luxemburgo. É dermatologista clínica e cosmiatria. E tem um foco maior em tricologia, que é doenças do cabelo, e oncologia cutânea. Eu estou falando da doutora Geise Cristina Espíndola. Muito bem-vinda, doutora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu fico muito feliz de estar aqui, né? Conhecendo meu futuro aluno, né? É um prazer estar aqui e espero que hoje este podcast possa ajudar muitas pessoas aí com boas informações. Certamente ajudará, doutora, até porque você tem um currículo invejável aqui, né? Obrigada. Muito boas experiências, eu tenho certeza que nós vamos ficar muito felizes. O Isaac tá pedindo só para você chegar um pouquinho o seu microfone. Isso, tá bom, Isaac? Tá ótimo, tá perfeito. Doutora, eu sempre converso aqui com os nossos convidados acerca de como a medicina parou na vida deles ou eles pararam na medicina, Uhum. né? Como que você começou nesta área? Sempre foi um sonho, sempre quis? Então, medicina nem sempre foi um sonho. Eu sempre gostei muito lá no ensino médio, eu gostava muito de matemática. Mas, quando foi assim, lá para o segundo, terceiro ano, eu era muito religiosa, né? Gostava muito eu era da cidade, São Vicente de Paulo, então, do grupo de jovens, aí assim, cuidando muito de idosos lá, né? Sim. Eu acabei, assim, me questionando, porque eu sempre gostei muito de estudar e, ao mesmo tempo, gostava muito de cuidar do outro. Então, eu decidi, assim, falei, não, sabe de uma, eu vou tentar a medicina. Uhum. E um dia eu encontrei uma revista falando para ir em Eclesiástico 38, Ok. e aí eu falei para minha mãe assim, mãe, eu senti, fui muito tocada hoje, e eu tenho certeza que é isso que eu quero para minha vida. Porque era o Certo. sonho do meu pai, né? E meu É. pai havia falecido. Sim. E aí eu falei, eu acho que isso me tocou de alguma forma e eu vou fazer medicina. E isso eu já estava morando em Montes Claros, onde eu me formei, porque na verdade eu não sou de Montes Claros, eu sou do Sim. interior, do norte de Minas, de uma cidade bem pequenininha, que É. é distrito de Gramogol, chamada Vale das Cancelas. Ok. Aí fui lá na época, Vale das Cancelas não tinha ensino médio, fui para Montes Claros fazer o meu ensino médio e lá acabei ficando e tentei a universidade, né? E o que que tá em Eclesiásticos 38? Falo dos médicos. Que legal. Lá fala dos médicos, depois você vê. Então, Sim. assim, fala justamente, né, que Deus encaminhou os médicos para que a gente também ouça, né? Então, Sim. eu acho que é o que eu falo hoje, que antes, né, a gente fala dermatologista, mas eu sou médica dermatologista. Antes de Sim. tudo, eu sou médica. Sim. Então, assim, fui tocada profundamente. Depois daí tentei, né, a Unimontes, resolvi ficar lá em Montes Claros. Depois que eu me formei, trabalhei. E depois veio a dermatologia. A Uhum. dermatologia também veio de forma não pretensiosa, assim, porque eu sempre gostei muito de clínica médica e tentei clínica médica, mas uma das melhores amigas minha fazia dermatologia na Federal de Juiz de Fora e ela sempre discutia alguns casos clínicos do primeiro ano, que é o primeiro ano de dermatologia na nossa época, de residência, ele é de clínica. Sim. E aí eu achava super interessante aqueles casos de reumatologia, que eu também sempre gostei muito. Uhum. E eu falei assim, Bela, eu
acho que eu vou tentar dermato. Quando eu colocar, vou colocar a opção de clínica e vou colocar dermato. Sim. E coloquei dermato como opção e acabou que eu passei primeiramente em clínica médica aqui na Santa Casa, fiz minha matrícula, mas quando saiu o resultado de dermato, eu saí perguntando a alguns professores que eram assim, a gente considerava de mestres e que tinham uma intimidade muito grande, acabou me falando, Geice, faça dermato. Você vai ser feliz em dermato. Sim. Era um professor, o nome dele é Mariano, que eu tinha muito carinho por ele durante a minha universidade. Inclusive, era minha referência de clínica, de clínico. E ele acabou falando, faça dermato. Acabei vindo, fazendo dermato, né, aqui no Hospital Eduardo de Menezes. Então, foi assim, a vida foi encaminhando, sabe? Mas não que desde criança eu sonhei em ser médica ou sonhei em ser dermato. Acho que a vida foi encaminhando disso. Você falou uma coisa interessantíssima dentre todas as outras interessantes que você falou. Você falou assim, eu sou médica dermatologista. Então, antes de dermatologista, eu sou médica. O que é ser médico? Principalmente nos dias atuais, né? Eu acho que a medicina está passando aí por um grande desafio, Sim, né? Que é esta medicina centrada na pessoa. O médico está saindo daquele posto da autoridade, né? E isso. agora o diagnóstico deve ser compartilhado, as decisões. O que é ser médico, doutora? Então, ser médico, para mim, antes de tudo, é você ter empatia, colocar-se no lugar do outro e ter aquela vontade de cuidar do outro. E eu acho que tem umas características que são inerentes ao médico, assim, que tem que ser alguém que gosta de estudar, que gosta de que tenha curiosidade em relação ao outro. Muitas vezes você vai estar diante de alguns diagnósticos, você não vai saber, na verdade, mas você tem que ter a humildade de ir lá e estudar. E como você falou, hoje a gente acaba que estamos se perdendo um pouco, sabe? E assim, a gente tem que, na minha opinião, manter os nossos padrões mesmo, sabe? E não deixar se prostituir. Sim. Porque há uma tendência muito grande, Isso. né? Você acha que a medicina é uma vocação? Assim, esclarecendo o que eu quero te perguntar. Você acha que qualquer pessoa pode ir para a medicina? Porque tem pessoas que vão para esta área por variados motivos, né? Variadas motivações. Aham. Principalmente nós temos que convir que é uma profissão que dá um bom retorno, né? As pessoas elas se formam. Hoje no Brasil, a realidade é que você se forma, quase que você tem uma profissão garantida, um emprego garantido, né? Um trabalho garantido. Então acaba que muitas pessoas vão para essa área motivadas por isso. Mas você acha que. Eu estou te perguntando porque você trouxe o texto de Eclesiásticos 38, Aham. né? Você acha que a medicina ela é uma vocação? Cabe todo mundo na medicina ou não? Então, sim, para mim, medicina tem sim uma vocação. Lógico que existem inúmeras razões porque hoje uma pessoa faz medicina, entendeu? Inclusive Sim. financeiro, né? Uhum. Que isso aí também a gente sabe que existem outras formas, inclusive, de ganhar até mais, né? Do que Sim. não a medicina. Mas eu acredito que é sim vocacional, Uhum. sabe? Tem sim um lado vocacional. Nas suas. Eu falei que eu ia começar um pouco diferente do que eu geralmente faço, que eu quero começar com um caso clínico, para a gente já entrar ali na sua especialidade, né? Nas suas andanças, nessa sua experiência, você certamente é atravessada por alguns pacientes, né? Sim. Pelos seus casos, né? Como você está dizendo, sou médica. Qual caso, assim, que você poderia falar? Vamos começar com este caso, um caso que tenha te marcado, que você acha assim, olha, sou médica, valeu a pena. Então, eu acho que o primeiro caso, ele realmente representa muito isso. E é até uma quebra de paradigma em relação, quando você pensa assim, dermatologia, que a primeira coisa que a gente vê na cabeça é algo estético, né? Então, esse paciente é o paciente, eu ainda estava na residência, era um paciente do sexo masculino, um jovem, né, de 39 anos, que chega pra gente com múltiplas úlceras pelo corpo. E a história dele era o seguinte: ele conta que há cerca de mais ou menos, né, na época, um mês, que ele apresentou múltiplas pápulas, que na verdade são pequenos caroços vermelhos, né? Uns menores e outros maiores, que na dermatologia
a gente chama de pápulas e nódulos em membros inferiores e membros superiores. E essas lesões coçavam. Ele falou que tomou um antialérgico, melhorou, mas que depois de um mês as lesões voltaram, mas agora com características diferentes. Então, esses caroços vermelhos e esses se tornaram, na verdade, úlceras, ou seja, as lesões elas abriram, viravam feridas. Então, pelo corpo inteiro, esse paciente apresentava feridas. E assim, feridas extensas de forma que lembrava muito varicela, sabe? Catapora. Sim. Por quê? Porque ele tinha tanto pápulas, nódulos, ou seja, esses caroços menores e esses caroços maiores, como essas úlceras mesmo, às vezes umas com crostas bem aderidas, pretas. E chamava a atenção que, quando esse paciente já chegou para a gente, né, ele veio acompanhado com essa história toda, mas ele assim, apresentando já um estado, né, com edema também, em membro inferior, em face, e aí taquicárdico, já com algum comprometimento mais sistêmico mesmo assim, porque as lesões estavam infectadas. A gente fez uma biópsia inicialmente, veio sugestiva de pleva, é um nome muito complexo, que se chama pitirias lichenoide variociliforme aguda. Lembra, como eu falei, muito catapora, mas pode ser decorrente de um processo infeccioso prévio ou até pós-vacinal, já tem descrito na literatura. E a gente fez, então, essa primeira biópsia fez isso. Só que esse paciente, ele foi progredindo muito rapidamente e ficando, assim, o corpo inteiro acometido. A gente chegou a internar, porque lá no Hospital Eduardo de Menezes a gente tem leitos da própria dermatologia. Então, a gente que cuida desses pacientes na enfermaria. E a equipe falou, vamos biopsiar novamente. Eu rebiopsiei esse paciente, pedimos o nosso patologista, né, para avaliar realmente esse diagnóstico. E aí a gente fechou, na verdade, com um caso de linfoma cutâneo, porque alguns tipos de linfoma, inicialmente a pleva pode confundir um pouco. E aí... Então seria um diagnóstico diferencial? Seria um diagnóstico diferencial, assim como varicela, a pleva e linfoma, até linfoma. Aí a gente fez a imunistoquímica, que é o exame que a gente confirma. Então, veio o anátomo patológico, sugestivo de linfoma, depois veio a imunistoquímica para avaliar que câncer era aquele com mais precisão. Então, na imunistoquímica veio que era um linfoma cutâneo primário de células T. Então, esse foi o diagnóstico. É agressivo. Aqui em Belo Horizonte, a gente chegou a encaminhar essa imunistoquímica para outro laboratório, veio confirmando, só que não conseguia definir desse linfoma de células T cutâneo qual era o subtipo, porque além a gente sabia que era um linfoma cutâneo primário, ou seja, era um linfoma de pele, extremamente agressivo, mas a gente tem ainda outras características desse linfoma, e a gente não tinha aqui em Belo Horizonte como definir isso. E esse paciente foi progredindo, mas enquanto isso a gente foi fazendo as medidas. Inicialmente, quando a gente tinha um diagnóstico de pleva, esse paciente foi tratado com antibiótico. Posteriormente, quando linfoma, a gente tentou outras formas, corticoide terapia, enfim. Só que esse paciente, né, as lesões infectando ali, mesmo com antibiótico de amplo espectro, esse paciente foi progredindo o quadro. Na época, a gente precisou de transferência porque estava na pandemia. Esse paciente foi encaminhada à Santa Casa e, posteriormente, veio a falecer. Então, foi um quadro que me chamou muita atenção na época que eu estava na residência e a minha chefe avisou para mim, falou assim, Geise, na dermatologia, às vezes, coisas são muito fáceis, e qualquer um que chegar ali, olha, igual uma calvície, né? Uma calvície avançada, qualquer um chega e pode dar um diagnóstico. Mas existem vários casos desafiadores na dermatologia. Inclusive, existem doenças cutâneas que levam à morte, entendeu? Então, assim, eu como residente ali, né, no processo de aprendizagem ainda, então foi um caso que mais me marcou, e que me marcou como médica. Entendeu? Então, assim, eu falo que é até um caso de quebra de paradigma, justamente pensando aí que a dermatologia, ela é essencialmente clínica, né? Exatamente. Quando você fala que é médica dermatologista, você sente que as pessoas já esperam que você trabalhe essencialmente com estética? Não, sim, a maioria sim. Por que que eu falo isso? Porque hoje há uma certa confusão
com dermatologista, porque a grande parte, né, dos nossos colegas vão muito para a parte estética mesmo. Eu também Sim. faço a parte estética, né? Sim. Mas assim, vão muito e acaba sendo confundido com esteticista. Então, por isso que eu falo muito isso, porque às vezes a pessoa não consegue entender alguém que fez um curso de estética para o médico, 6 anos de formação, mais 3 De anos de residência. residência, entendeu? Sim. Por isso que eu sempre enfatizo, porque eu sei que há uma certa confusão, dependendo do público que você fala. Às vezes o paciente, né, ali às vezes não tem informação, ele acaba confundindo mesmo, sabe? Você falou linfoma de células É T, linfoma cutâneo. linfoma Linfoma cutâneo de células T. Tem a ver com as células de defesa, certo? tem, só que aí, Linfócitos T. sim, são os linfócitos Aham. T, muito bem. A gente tem o linfócito T e o linfócito B. Só que no caso, né, o dele, a gente tem os linfomas cutâneos de célula B, de células T. O dele se caracterizou como um tipo de células T. Então, a gente tem também na pele é, os linfócitos, que são células de defesa. A pele serve como um órgão de defesa. Tanto é que a nossa primeira defesa, né? Mucosa e a pele de forma geral é uma forma de defesa do nosso corpo. A primeira barreira que a gente tem contra o meio externo. E sim, a gente tem células que faz esse papel de imunidade. Então, tem, por exemplo, doenças reumatológicas, doenças mesmo da imunologia, como que tem um cunho imunológico, como dermatite atópica, psoríase. Então, a gente tem sim essa função imunológica na pele. Eu estava conversando semana passada ou essa semana, não me lembro, com um médico pneumologista, e ele estava falando que eu tenho o desejo de ser psiquiatra, né? E ele estava falando sobre que ele pensou também durante a graduação de ser psiquiatra, mas não seguiu esse caminho porque na psiquiatria a gente não vê, eu vou colocar entre aspas, a cura. Então é como se o médico não tivesse isso, né, que a medicina tanto busca, que é a cura. E eu acho impressionante e interessante que você traz como primeiro relato que te marcou um caso em que o paciente faleceu. Aham. Né? Como é para o médico ter que lidar com a morte do paciente? Olha, isso é frustrante pra gente, Uhum. sem dúvida. Porque a gente, na verdade, quer curar. Só que, assim, sabe, você já deve ter visto lá no primeiro período da faculdade, Uhum. que, na verdade, nossa função, muitas vezes, não é de curar, né? Nossa função é o quê? De aliviar o sofrimento. Uhum. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir curar, vai te tratar. O bom da dermatologia, foi um caso triste que eu te contei, mas existem, né, a maioria das vezes, diferente da psiquiatria, né, e da neurologia, por exemplo, a gente consegue ver uma melhora importante do paciente. Então, há outras doenças, a gente vê o paciente extremamente grave, às vezes, por exemplo, com um quadro de farmacodermia grave, internado no CTI, a gente, né, trata, esse paciente sai de lá tranquilo, por exemplo. Então, na dermatologia, algumas doenças, igual acne, o paciente vem, né, com um quadro de acne, que tem um acometimento, né, da qualidade de vida, a gente trata, o paciente fica ótimo. Na dermato, né, a maioria das vezes, a gente vê esse tratamento e essa melhora. Mas é lógico que todas as especialidades, incluindo dermato, tem doenças que não têm cura, entendeu? Até hoje não tem cura, tem tratamento. Até mesmo porque depende muito qual que é a base, né, a fisiopatologia daquela doença. Então, doenças que não têm cura e que tem tratamento, e que eu falo que você tem que casar com o paciente. Uhum. Psiquiatria. Sim. É um caso que você tem que casar com o paciente, com a família, porque é um cuidado prolongado, né? Então, assim, os pacientes vão necessitar de medicamento por um tempo prolongado. Então, assim, existem realmente especialidades que você tem sim, você pode contar com a cura, mas tem doenças que infelizmente você tá ali mais para tratar mesmo. Você tem tratamentos, paciente, por exemplo, da dermato hoje, psoríase, a gente tem os imunobiológicos e excelentes tratamentos que o paciente fica totalmente sem lesões. A gente consegue aí uma limpeza da pele de 100%. Só que acaba que ele precisa ficar em tratamento, né? Então, assim, ele melhora, mas ele fica daquele jeito porque ele está em tratamento. Na dermatologia, a indústria ela investe mais na parte estética ou nessa parte de doenças mesmo? Então, sempre, eu acredito que sempre teve um investimento maior na parte estética. A gente sabe que, né, a parte estética realmente, se me falar assim, é muito mais valorizada, até mesmo porque o público ele é muito maior, né? Agora,
hoje, felizmente, está tendo sim um investimento maior na parte de doenças. Inclusive, aí a gente tem hoje, inclusive, medicamentos muito bons, excelentes e pesquisas gigantescas para dermatite atópica, hidradenite supurativa, psoríase e outras, entendeu? Com medicamentos excelentes. Então, assim, atualmente eu acho que a indústria ela está tendo um olhar, sim, para as doenças dermatológicas, entendeu? Mas lógico que acaba que a parte estética sempre foi alvo de melhores olhos, eu diria assim, sabe? Maiores investimentos, né? Isso. Doutor, o câncer de pele, quais são os primeiros sinais que geralmente... Primeiro, dá para perguntar assim, o câncer de pele ou tem vários tipos de cânceres que acometem a pele? Então, vamos lá. Quando a gente fala câncer de pele, a gente divide basicamente em dois grupos. A gente tem aqueles cânceres de pele, melanoma e os não melanoma. Então, por quê? Porque então o câncer de pele ele pode se manifestar de várias formas. A gente pode ter um câncer de pele que às vezes o idoso confunde como se fosse uma espinha, né? Que o câncer de pele, inclusive, o não melanoma, é o tipo de câncer mais comum no Brasil, tá? É o câncer mais comum no Brasil, segundo o Instituto Nacional do O Câncer. não melanoma. O não melanoma. Sim. O melanoma é o câncer mais raro, só que, porém, de pior prognóstico. Ok. O não melanoma é o mais comum, que aí inclui principalmente o carcinoma basocelular. Então, o carcinoma basocelular, ele é o câncer de pele mais comum. E aí, como é que ele se manifesta? Ele pode se manifestar com uma pústula, que é como se fosse uma espinha, uma pápula, um carocinho menor, vermelhinho, né, eritematoso. Ou então pode se manifestar como uma cicatriz, como uma lesão que não cicatriza, uma pápula que não cicatriza. Então, o que eu falo com o paciente, fique de olho, então pensando em câncer não melanoma, qualquer lesão que você não cicatriza. Então, o carcinoma basocelular, que pode vir então como um carocinho vermelho, como uma espinha que o paciente às vezes confunde, ou então como uma plaquinha, uma feridinha que não cicatriza, pode ser um sinal, como pode vir também até mesmo de uma queimadura antiga, uma ferida que não cicatriza, aqueles pacientes idosos que têm uma ferida, uma úlcera antiga na perna e que não cicatriza, aquela lesão pode virar um carcinoma espinocelular, que é Então outro. começou como uma ferida, mas evoluiu para um carcinoma, é isso? Isso pode acontecer, tá? Sim. E esse é o segundo tipo mais comum quando isso ocorre, que a gente chama de carcinoma espinocelular. Então, carcinoma basocelular seria o primeiro e carcinoma espinocelular basocelular o primeiro e espinocelular o segundo. Ok. E o carcinoma, o melanoma, né? Ele já é mais raro, mas, como eu falei, é de pior prognóstico, mais comum metástase do que os outros tipos que eu falei. E geralmente é a famosa pinta. Então, quando a gente pacientes precisam ser orientados a fazer o autoexame, ir ao dermatologista para olhar as pintas, a gente está falando aí e está preocupando principalmente com o melanoma, porque ele é mais agressivo, né? E ele pode vir de uma pinta nova, ou seja, ficar de olho em pintas novas que nunca teve, que isso ocorre mais ou menos em 70% dos casos, ou então ele pode vir de uma pinta que você já tenha e que modifica ao longo do tempo. E isso Ok. pode acontecer em cerca de 30% dos casos, entendeu? Então a gente divide aí que o melanoma ele pode vir de um nevo novo, ou então de um nevo, que é uma pinta que já existe e está modificando ao longo do tempo. E o nome, então, melanoma tem a ver com... O melanoma vem da célula chamada melanócitos, entendeu? Esses melanócitos, que são as células da pele, eles vão se multiplicar de forma atípica, sabe? E irregular, e vão formar estruturas mesmo, aberrantes ali, e isso, inclusive, pode ir, né, para os vasos linfáticos e levar uma metástase. metástase. Como que previne? Eles são preveníveis? Então, quando a gente fala do câncer não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular, que são os mais comuns na nossa sociedade, né, no Brasil, principalmente porque nós somos um país tropical, que o sol, né, ele tem uma radiação ultravioleta bem importante, ele é prevenível, sim. Lógico que existe umas síndromes genéticas, mas a maioria dos casos são preveníveis. Com o quê?
com proteção solar, né? De preferência, que seria aí o primeiro, né? A primeira medida que a gente orienta. Agora, para o melanoma, tem a orientação, sim, de evitar a exposição solar excessiva, mas também o melanoma tem uma questão genética muito importante, sabe? Então, tem alguns melanomas que têm componente hereditário bem importante. Então, a gente divide aí, dependendo de qual tipo de câncer que a gente está falando. Quanto ao protetor solar, né, você vai comprar o protetor solar, tem lá os fatores de proteção, né? Isso. Qual que seria o adequado, o mínimo, assim? Então, o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda? Um FPS acima de 30. Então, quando você pega lá FPS acima de 30 ou 30, Sim. você está protegido, é um protetor solar adequado. Sim. Ah, doutora, por quê? O que significa esse FPS, né? Na verdade, esse FPS, ele protege contra a radiação ultravioleta do tipo B. Mas por quê? Porque é ela que é principalmente responsável pela vermelhidão da pele, pelo eritema, e tem maior risco com câncer de pele. É esse tipo UVB. Então, é FPS associado com raios ultravioletas do tipo B. Só que é interessante também a gente pegar um protetor, então, de preferência também, que tem uma proteção contra a UVA, que é outro tipo, né, de radiação ultravioleta, mas que também tem a capacidade de penetrar na pele, inclusive em camada mais profunda. Então, a gente recomenda um FPS acima de 30, você está bem protegido. Quanto mais, melhor, depende. Mas, lógico que ajuda sim, né? Eu oriento. E existem algumas condições que é interessante, sim, a gente falar para esse paciente usar um FPS maior. Porque se o paciente tem ali, ele já tem uma história de câncer, é um paciente de fototipo baixo, ou seja, tem olhos claros, tem pele clara, né? Cabelo claro. Esse paciente tem um paciente de fator de risco, tem história familiar de câncer. Então, é um paciente que a gente pode, sim, eu tenho o hábito de orientar esse paciente a usar um FPS acima de 50 ou 50. Se o paciente tem melasma, por exemplo, eu oriento usar que o paciente usa aí um FPS acima de 50 ou 60, porque hoje no Brasil a legislação exige, por exemplo, que 1/3 do FPS Sim. ele tenha a proteção contra o UVA. Então, por exemplo, se um protetor solar com FPS 60, ele tem uma proteção de quê? De 20, né? Que a gente chama para proteção contra o UVA, que é o PPD. Ok. Então, para o paciente que tem melasma, isso é muito interessante. Se eu Sim. pego um FPS, por exemplo, de 30, eu tenho um PPD mais ou menos de quê? De 10, que é 1/3, né? Do FPS. Então, para o paciente que tem melasma, se eu ofereço uma proteção maior, tanto o UVB, principalmente o UVA, porque a UVA, diferente da UVB, está associada com o quê? Com aumento de pigmentação. E com o envelhecimento, entendeu? Sim. A de age, B de burn, entendeu? Então, assim, a UVA também seria interessante, por exemplo, porque também é uma radiação que está associada com o aumento de risco de mancha. Então, depende da condição, a gente vai ali selecionar qual que é o melhor protetor. Mas, de forma geral, um FPS acima de 30 já protege bem, mas lembrar que a gente tem que aplicar esse protetor solar, de preferência 30 minutos antes da exposição solar, né? Então, que aplique, que dê o tempo dele fazer o filme, e aí para o paciente ser exposto ao sol. E que reaplique posteriormente. A sociedade recomenda de a cada 2 horas, mas a gente sabe que, em termos práticos, às vezes o paciente não consegue, então eu falo com ele, olha, pelo menos 3 vezes ao dia. Ah, doutora, para mim também não consigo. Aí a gente tenta combinar ali, pelo menos aquele pico de maior incidência, de manhã e após o almoço, sabe? Então, os picos de radiação, a gente sempre pede para estar reaplicando esse protetor solar. Sim? Sobre protetor? Tá, já faço, tá? Nós, como você bem disse, país tropical, a gente tá acostumado com praia, né? Isso. E eu acho que aí, quando você vai à praia, todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, já pensam no protetor solar. Mas ele deve ser usado só quando o sol tá lá radiante ou em dias nublados também você tem que usar o protetor solar? Em dias nublados também, tá? Então, a gente sempre orienta que, de qualquer forma, né? O próprio mormaço, ele também pode queimar, né? Então, a gente orienta, mesmo em dias nublados, você tem que usar o protetor solar. Certo, tá? Perfeito. Vamos para a pergunta, então? Tá onde? O pessoal tá mandando uma pergunta aqui, doutora Geise.
Vocês estão gostando, né, gente? É por isso que a gente traz especialista, porque o pessoal sabe demais. Olha, o Darcísio Stealth, ele pergunta: Olá, doutora Geise. Queria saber quantos minutos de sol devemos tomar por dia e com protetor ou sem? Olha só, engraçado que eu ia fazer essa pergunta para ela logo em seguida. Então, muito obrigado, Darcísio, pela sua pergunta. Tá falando lá de Nanuque, Minas Gerais. E aí, doutora Geise, então eu quero voltar um pouco no tempo, né? Que eu Aham. tenho 35. Então eu cresci ouvindo meu pai, minha mãe, falando assim: ah, é importante tomar um solzinho no princípio da manhã, até às 10 horas pode, depois não, tem que tomar um sol por causa da vitamina D, Aham. né? Hoje, você como dermatologista, especialista, eu tenho uma filha hoje, eu tenho que colocá-la para tomar esse banho de sol diário, enfim, pela vitamina D? Então, boa Hum, pergunta, e isso sempre gera polêmicas. Na verdade, polêmicas. gerava mais antigamente porque não tinha tantos estudos, né? Sim. Mas hoje a gente não recomenda mais essa exposição Hum, solar, tá bem? sim, Porque, na verdade, como nós falamos, moramos em um país tropical. sim. Então, assim, a gente já recebe uma quantidade boa de, de radiação ultravioleta, principalmente do tipo B, e a que sim está relacionada com produção da síntese, né, da vitamina D. Sim. Então, mantém aquilo que a gente já sabe, o sol continua sendo importante, né, para a síntese de vitamina D, mas o que a gente usa de protetor solar, os estudos, inclusive tem estudo brasileiro que mostrou isso, Sim. que é insuficiente para bloquear a sua produção de vitamina D. Então, o Hum, que tem sido mais recomendado? Tem sido recomendado, inclusive pela Sociedade Brasileira de Pediatria, sim. a reposição de vitamina D para a criança Hum, e nós também, inclusive eu, assim como alguns endocrinologistas, né, tanto dermato quanto endocrinologista, tem feito também, naqueles pacientes que têm essa dificuldade na síntese da vitamina D, a reposição oral mesmo. Então, a gente faz a reposição oral, hoje é mais recomendada do que uma exposição solar, eu diria assim, até um pouco negligente, né, sem hum, uma proteção adequada. Justamente porque os estudos, inclusive brasileiros, mostraram que a exposição solar, o uso do protetor solar hoje, ela não atrapalha essa síntese da vitamina D. Porque se você pensa, a gente usa em área pequena, entendeu? Em sim, relação, né, sim. a essa síntese. Lógico que existem pacientes que realmente têm essa dificuldade na síntese, que aí a recomendação é que a gente faça a reposição oral. Perfeito. Outra coisa que o pessoal gosta de falar, principalmente pra mim, assim, que sou preto, meu pai mais do que eu ainda, não, olha, vocês são pretos, não precisam de passar protetor solar porque vocês têm a proteção natural da melanina, enfim. É verdade isso, doutor? Não. O que que acontece? Vocês têm, lógico, eu também, né, sou morena, sou mais ou menos fototipo 4. Uhum. Eu tenho também, nós temos uma proteção maior que a melanina, sim. O risco maior é justamente paciente clarinho, sim. Depende, como eu te falei, do tipo de câncer que a gente está falando, Certo. certo? E então, mesmo para pacientes negros, a gente orienta, paciente, né, com fototipo mais alto, a gente orienta o uso da proteção solar. Até porque, bem, tem alguns cânceres que está muito associada com aquela exposição solar intermitente, ou seja, nós mineiros que vamos para a praia lá do Uhum. Rio de Janeiro e ficamos lá, Igual né, um camarão. expostos igual um camarão. Então, tem cânceres, Sim. subtipos que estão associados com essa exposição intermitente e existe outros subtipos que não estão associados e estão associados já com a exposição crônica, entendeu? Como eu Certo. falei. Então, depende muito da gente saber qual tipo de câncer que a gente está falando. Ok. Então, de forma geral, o uso de protetor solar, ele é universal, né? Sim. Inclusive para crianças, a recomendação é que seja de crianças acima de 6 meses e para pacientes de todos os fototipos, tá bom? Perfeito. E aquele, como é que é o nome daquela? É bronzeamento artificial. Ah, É capaz de causar câncer de pele? sim, o bronzeamento, inclusive artificial, com aquelas câmeras, né, que tinha, Uhum. na verdade, ela já foi proibida pela Anvisa desde Sim. 2009. Então, se a gente tem essas câmeras de bronzeamento, é porque elas estão de forma irregular. Ok. Tem sim, porque há uma produção ar, na verdade, né,
uma grande exposição de radiação UVA, principalmente. Lembra que eu falei que a UVA ela também pode estar associada com câncer, embora a gente fala muito da UVB, mas também pode estar. E sem falar dos outros danos, né, na pele que pode causar. Então, já tem, sim, estudos mostrando, já há muito tempo isso, inclusive por isso que foram proibidas, que sim, o bronzeamento artificial, ele sim pode aumentar o risco de câncer de pele, tá? Certo. Perfeito. Gente, vamos para mais perguntas? Tem aí, Isaac, que tá mandando aqui no grupo? Sim. Tá, manda aqui no... Você tá mandando sempre pelo RotaMed, né? Pelo grupo RotaMed. Tá. Doutora, é a Alice na Roça Oficial. Ela manda algumas perguntas de vez em quando, eu acho, aqui no RotaMed. Gostaria de saber se somente com protetor solar as manchas de melasma desaparecem. Minha mãe tem e a incomoda muito. Aham. Infelizmente não, sabe? Lógico que a recomendação, né, tem que usar o protetor solar, mas o melasma é uma condição crônica, né? E assim, tem um componente também genético, hereditário, tem um componente hormonal também. Tanto é que a gente percebe em alguns pacientes começam lá durante a gravidez, né? E aí persiste, outras pacientes não aparecem manchas lá na gravidez e depois desaparecem espontaneamente. Mas, então, a gente fala que o componente de melasma é multifatorial, né? Então, existe várias causas. O básico é usar o protetor solar, seria assim, né? O básico do tratamento, mas existe sim desafios muito grandes para tratar o melasma e a gente tem que associar outros medicamentos, outros clareadores, né? Então, é básico usar o fotoprotetor, mas tem que fazer outros tratamentos. Outros tratamentos. E eu ia perguntar sobre o ácido, porque tem alguns dermatologistas que concordam, prescrevem, tem outros que não gostam tanto. Uhum. Como é isso? Da hidroquinona? Isso, da Da hidroquinona. famosa hidroquinona. Então, gente, até hoje, né, até o presente momento, a hidroquinona é o melhor clareador que tem, entendeu? Só que qual que é o problema da hidroquinona? Primeiro, o efeito rebote. Então, assim, o paciente que fica usando ali por muito tempo, ele pode depois, né, na interrupção, você piorar as manchas. E, além disso, o uso excessivo pode levar a outra condição que a gente chama de ocronose exógena, entendeu? Que é aquele pigmento pior do que o melasma, que fica um pigmento mais escurecido ainda, entendeu? E mais profundo na pele. E, além disso, a gente tem a questão que a gente chama manchas em confetes, que são manchas brancas entremeadas com aquelas manchas pretas, entendeu? Que é outro também efeito adverso. Então, como eu disse, é um medicamento muito bom, eu utilizo na minha prática, mas eu utilizo em casos específicos e quando o paciente ele sabe usar corretamente, porque o ideal é que a gente não use a hidroquinona mais do que 4 meses, entendeu? Sim. Porque justamente desses efeitos colaterais a longo prazo. Mas isso também, na prática, a gente vê que alguns pacientes, eles apresentam efeitos colaterais às vezes mais cedo do que isso. Então, eu falo que melasma é daquelas condições que o paciente tem que casar com você. Então, ele tem que vir, tem que confiar, né? E olha, tá melhorando, a gente vai seguir, vai mudar protocolo. E eu ainda tenho na minha prática, nunca deixar o mesmo tratamento para melasma. Geralmente vai tratando em ciclos, para a gente não ficar com o mesmo produto por muito tempo, né? Então eu sempre faço esse rodízio de medicamento, mas a questão da hidroquinona é isso, né? É um medicamento muito bom, mas deve ser utilizado por pouco tempo e tem que saber usar. Não A dá pra ir à quantidade. farmácia, comprar uma Não dá. hidroquinona e começar a usar Não sozinho, dá. né? Porque que é o grande problema, né? As Sim. pessoas vão na farmácia, o famoso Vitacid, né? Quem nunca já ouviu falar do Sim. Vitacid, vai lá, compra e fica usando por uso prolongado. Sim. Então começa a usar, vê que no início a melhora é fantástica, mas depois continua o uso de forma inadequada e aí vem os efeitos colaterais e acaba que a própria sociedade, né, vem aí e queima um medicamento que inicialmente era muito bom, Sim, entendeu? sim. Que realmente tem um efeito muito bom. Sim. Só que todo medicamento, ele tem uma indicação precisa, né? Sim. E deve ser feito pelo médico. Exatamente. Doutora, você trouxe aí pra nós outro caso que tenha atravessado a sua trajetória, te marcado Tenho. nessa caminhada? Tenho. E esse caso já é um caso, assim, que eu gosto muito, que também que me marcou.
E é um caso melhor do que outro no sentido de bom prognóstico, né, que eu Ok. tive e que eu gosto muito nas minhas redes sociais. Eu até falo muito de uma doença chamada hidradenite supurativa. Você conhece? Não. Então, a hidradenite supurativa é uma doença crônica. Ela caracteriza por surgimento de pápulas e nódulos, carocinhos menores e maiores, e muitas vezes lesões lembrando furúnculos. Então, o paciente vai queixar muitas vezes que ele tem furúnculos de repetição, principalmente em regiões de axila, dobras abaixo dos peitos e virilha. Então, essa hidradenite é uma doença que geralmente acomete muito paciente jovem, lá entrando na adolescência, entendeu? Pico hormonal e mudança da própria estrutura, né, do folículo piloso, da glândula sebácea. E então, eu tive um caso, né, durante a residência também, que é do serviço, na verdade, de hidradenite. Era um paciente do sexo masculino, 24 anos, ele já tratava com a gente de hidradenite supurativa. Era um dos casos mais graves que a gente tinha no ambulatório. E esse paciente teve um dia, né, que eu fui atender. E ele estava todo enfaixado, um paciente obeso, que pode estar associado com obesidade, né? A grande parte dos pacientes está associado com obesidade. Esse paciente andava todo encurvado, assim, né? Obeso. E aí eu fui examinar e falei com ele: olha, eu preciso, né? Que tirar todas as faixas que eu preciso de examinar. E ele, às vezes, tinha um hábito de não queria que as pessoas, né, vissem e tal. Falou, aqui, ó, tô com a foto. Tinha umas fotos, eu não, quero ver todo. Aí, olhei, examinei, fui tirando, ele era enorme. E aí fui tirando, chamei o pessoal da enfermagem para ajudar a tirar as faixas e olhando para aquele paciente, tinha lesão realmente. Só que não tinha mais aqueles furúnculos. Tinha literalmente buracos mesmo. Tinha múltiplas úlceras sangrantes pelo corpo, Sim. tanto na axila, quanto nas dobras da pele, quanto na virilha. E assim, era um caso muito chocante, assim, que mexeu comigo, eu diante daquela situação. Conversei, né, com a preceptora na época. Falei, esse paciente a gente precisa internar. Porque durante a própria exame físico lá, percebi que ele estava taquicárdico, as lesões estavam sangrando. A minha preceptora falou assim, vai internar até mesmo para quê? Eu falei assim, para ver se até mesmo se a gente consegue uma equipe multiprofissional, tal, ele e tal. Ele realmente estava com as lesões bem sangrantes, a gente tinha a avaliação da cirurgia plástica também, que a gente podia contar. Fomos e avaliamos esse paciente. Discuti com outro chefe da residência, a gente pensou assim, olha, essas lesões, ele tem lesão de adenite inicialmente, mas agora parece outro diagnóstico. Aí a gente pensou em outro diagnóstico, pensamos, será que esse paciente não cai numa síndrome que chama PASH? É outro diagnóstico meio complexo também, que envolve hidradenite supurativa, acne, ele tinha casos de acne também, história, várias cicatrizes de acne, e pioderma gangrenoso, que é uma doença também muito desafiadora na dermatologia, que são úlceras profundas muito dolorosas que não cicatrizam. E aí a gente falou, esse paciente pode ser um paciente que tem essa síndrome. E ele já estava na terapia otimizada para hidradenite supurativa, inclusive usando um imunobiológico, entendeu? Que é um medicamento hoje mais novo para o tratamento. Aí, E tem na rede pública? Tem na rede pública, tá? E aí, a gente falou, vamos tentar então esse tratamento, que é o que a gente pode fazer para um paciente de 24 anos, sem qualidade nenhuma de vida. A gente começou corticoide, outros medicamentos também, com antibiótico, pensando no tratamento de pioderma gangrenoso, associado com hidradenite. E aí, esse paciente ficou internado, teve uma melhora, conseguiu uma equipe, inclusive, a nível domiciliar, com cuidados com curativos, nutricionista, porque perder peso é importante para a doença. E aí, reavaliando esse paciente, né, depois que ele recebeu alta, recebendo em consultas futuras lá no ambulatório, né, esse paciente foi melhorando, assim. Então, aquelas úlceras, aquelas feridas cicatrizaram praticamente todas. Aí ele chega pra mim e fala assim, Geise, eu tenho que te contar uma coisa um dia. Primeiro ele chegou todo assim, eu falei, nossa, mas que postura é essa? Perguntei pra ele, tá fazendo fisioterapia? Porque aquela postura toda encurvada e dolorosa, ele já tava assim, cheio de postura, né? E falou assim comigo, Geise, eu tenho que te contar uma coisa, o que eu estou trabalhando. Uau! Eu falei, nossa, que coisa boa! Aí ele falou assim, eu estou trabalhando pelo Mercado Livre, estou muito feliz. Que legal.
Então, assim, é um caso que você fala, nossa, trabalhando, mas era alguém que ficava dentro de casa com Exatamente. 24 anos, sem Sim. qualidade de vida nenhuma. Nenhuma. Então, assim, é outros pontos que eu penso da dermatologia. Sim. Porque a gente fala de estética, mas estética está muito ligado com a imagem, com a Claro, autoestima. autoestima. Então, de certa forma, se a gente pode melhorar a qualidade de vida desse paciente, olha que ganho, né? Sim. Então, assim, não é igual, né? Uma doença sistêmica, como a gente pensa, né? Das outras doenças de outras especialidades, mas é uma doença que impacta muito a qualidade de vida do paciente. É interessante esse caso, porque no método clínico centrado na pessoa tem justamente a maneira como o paciente lida com o seu processo de Isso. adoecimento, né? Ou seja, quando ele consegue trabalhar, para ele é uma grande vitória, que é algo que para outras pessoas é corriqueiro. Aham. Então, como que o enfrentamento de uma doença pode variar de uma pessoa para outra? Isso, exatamente. Então, assim, é um caso que eu falo que é um caso de sucesso. Sim. E, assim, mesmo saindo da residência, eu tenho contato com a mãe dele, sempre muito grata, sabe? Que legal. E, assim, eu acho super. A hidradenite não tem cura, mas tem Uhum. tratamento. Então, Sim. assim, a gente hoje, né, tem casos muito desafiadores, né? Que o paciente tem períodos de melhora e piora, mas se a gente consegue oferecer ali uma boa qualidade de vida, a gente já Sim. fica muito feliz. Sim, imagino, doutora. Tem mais perguntas? Eu já posso. Eu tô querendo ir para o outro tema, que é a outra especialidade da doutora Geise, que é a hanseníase, né? Ah, hanseníase. Eu acho importante. Tem aí alguma pergunta que eu já sobre esse tema? Sobre hanseníase, não. Mas tem algumas perguntas sobre alergia emocional. Ah, Vamos começar. Vamos. Você mandou para mim aqui? Tá. Exatamente. Tá. Daqui a pouco, vocês que estão acompanhando a live aí, nós vamos falar sobre hanseníase com a doutora Geise. E vamos deixar lá pro finalzinho um pouquinho sobre tricologia também, né? Cabelo, né? Que eu tô perdendo. Ai, vamos lá. Ah, pois não. Michele pergunta o seguinte, doutora. Alergia emocional, o que é? Sintomas, causas e tratamento. Existe alergia emocional? então, vamos lá. Então, a pele, ela tem origem embrionária tanto no mesodermo quanto no ectodermo, ou seja, sistema nervoso central. E aí, bem, por isso que existem muitas doenças psicológicas, psiquiátricas, que vão cursar, algumas vezes, inclusive, com problemas dermatológicos, tá? Porque, inclusive, o prurido, que é a coceira, Sim. ela manifesta muito em paciente ansioso. Uhum. Então, alergia emocional. Na verdade, existem outros termos que a gente fala que, na verdade, se você tem um componente alérgico, imunológico, a gente sabe que existem sim doenças psiquiátricas, né? Ou até mesmo um componente assim de ansiedade que vai piorar a doença. Certo. Entendeu? Então, por exemplo, urticária, que geralmente que eu acho que é o que ela quer dizer, que são o Sim. surgimento daquelas múltiplas placas vermelhas que Uhum. aparecem no corpo, geralmente bem pruriginosas, com Sim. muita coceira. Então, aquelas placas, aquelas urticas, né, vermelhas que aparecem pelo corpo, coçam muito. Elas podem piorar, sim, por causa do estado emocional, entendeu? Só que a gente tem que ter muito cuidado em falar isso, porque a gente tem que entender qual que é o processo básico, porque às vezes tem um mecanismo básico e lógico que a ansiedade pode piorar, mas tem algumas doenças sim que tem um componente emocional. Eu tenho uma Tá. pessoa próxima a mim, ela é filha é minha prima, filha de um primo meu, amiga também, que ela tem psoríase. E Isso é o sempre que está estressada numa rotina de trabalho, as placas aparecem, fica uma coisa muito visível enfim. A psoríase tem também esse fator emocional? tem sim esse componente Uhum, psicológico, uhum, justamente por isso, porque igual como eu falei, como existe realmente uma fisiopatologia que pode explicar, né? sim. Existe uma inervação na pele, né? Então tem associação sim. E tanto a psoríase, várias outras doenças que estão associadas, que tem na verdade a gente chama flares
picos, piora nesse Sim. período de estresse emocional. A psoríase, inclusive, é uma clássica delas. Delas, né? A E, urticária é outra, que é o que acho que é o que ela está querendo dizer. A urticária é sim. outro também importante que pode piorar em caso de estresse emocional. No caso dela, acontecia o seguinte: quanto mais tinha a crise de psoríase, mais estressada ela ficava, então pior Vira uma bola de neve, É, né? Um efeito exato. dominó. Exatamente. Aham. Igual tem doenças que na própria dermatologia que o paciente ele provoca lesões, sabe? Por algum Uhum. outro componente psiquiátrico, Sim. enfim. Mas se o paciente tem alguma doença de base, de forma clara, o estresse ele pode piorar algumas Pior. doenças, sim, tá? É, tem mais algum aí? Já posso passar pro próximo? Posso, né? Porque aí vocês vão. Teve, cadê? Deixa eu ler. Você mandou aqui? Quero mandar um abraço para o Luiz. Luiz Ramos enviou um apoio aqui para nós da live. Doutora, mancha que aparece na pele de uma pessoa indolor. É? Por muito tempo, aliás, há um tempo, a televisão tinha programas educativos ou propagandas que se falava sobre isso. Eu me lembro, tinha até uma na TV aberta que a pessoa tinha uma mancha e alguém encostava um copo gelado e ela não tinha Sentia. reação, não sentia Aham. nada, né? Aí a campanha era sobre a Sim. hanseníase. Parou, a televisão não tá. Parece que não tem havido mais comerciais nesse sentido para alertar a sociedade, mas é uma doença importante, que É. precisa de uma atenção. Fala pra gente sobre a hanseníase. É uma doença extremamente importante, né, que Uhum. leva a sequelas graves, então o paciente pode ter sequelas definitivas com incapacidades. E é uma doença muito prevalente no Brasil. Somos o Hum. segundo país no mundo É em mesmo em número de casos. casos de hanseníase. Uau. A gente só perde para a Índia. Então, E olha, desculpa te cortar, mas a gente tá falando de um país de 1 bilhão, salvo engano, né? A Índia de pessoas. isso, A gente só perde para ele, então é muito exatamente. É prevalente. muito Sim. prevalente e, assim, o Hospital Eduardo de Menezes, né, é um Uhum. centro de referência do estado em Sim. hanseníase. Ah, e quando você vai para o interior, você vê que não é incomum, inclusive já dei diagnóstico de hanseníase em consultório particular também. Uhum. Então, assim, não é algo incomum, só que talvez realmente, talvez quando a gente vai para a televisão, tá faltando realmente mais campanhas e propagandas. Sim. Mas existe sim a Sociedade Brasileira, tanto de dermatologia quanto de hansenologia, Uhum. tenta alertar a população, eh, tanto nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, ou até mesmo campanhas a nível de atenção primária. Então, os Uhum. postinhos de saúde geralmente recebem sim as orientações contra a hanseníase. Inclusive, janeiro foi o Janeiro Roxo, que foi Uhum. o mês de combate à A hanseníase. Então, hanseníase. é o melhor momento, né, Uhum. social em que as pessoas fazem campanhas contra a hanseníase. Sim. Então, o que a gente tem que saber de hanseníase? Que clinicamente ela pode manifestar de várias formas, Hum. mas o que é mais básico é justamente aquela mancha dormente, né? Então, aquela Sim. mancha que você não tem sensibilidade. Mas lembrar que essa forma clínica, na verdade, isso é apenas uma forma clínica da hanseníase, ela tem Uhum. outras formas, essa é a forma geralmente que a gente chama forma clínica tuberculoide. Sim. Mas existem outras formas, dimorfa, vichoviana, que é aquele paciente que perde cílios, que tem aquelas faces que a gente chama face leonina, o Uhum. paciente apresenta infiltração na face, que é aquela face inchada, que Uhum. muitas vezes você não consegue ver manchas, mas o rosto tá todo infiltrado, Sim. inchado, e ter múltiplos caroços, lembrando a tequeloide na orelha, no Uhum. corpo, espalhadas pelo corpo. Então, a hanseníase é a forma inicial, né? Tanto a forma indeterminada, que pode vir como uma manchinha branquinha, que pode ter uma perda leve de sensibilidade, pode vir como essa mancha que você não sente nada, pode queimar, o paciente não sente, né? Pode ser no frio, ela não sente, pode queimar com a panela quente ali, uma água quente, ela não sente, mas também tem essas outras manifestações atípicas. Além disso, tem pacientes que podem começar a ter perda, né? O paciente pode ter dormência nas mãos, dormência nos pés, ter dor
em algumas juntas específicas, entendeu? Então a gente tem que ficar assim de olho em outras manifestações da doença, né? Mas o que nos chama a atenção é orientar o paciente, que às vezes essa mancha que ele não sente fica mais fácil de ser perceptível. Então o que que eu oriento de forma geral? Principalmente, eu falo assim, que nós brasileiros, a gente já está em risco, né? Por causa do Sim. número de casos que existe. Se você mora em uma população carente, maior o risco ainda. Então, a Sim. gente tem que manter, concordo com você plenamente, acho que ainda falta, né? Sim. Campanhas de conscientização mesmo, porque o número de casos, ele ainda é grande. Sim. E quais são as formas, ou qual é a forma de contágio? Então, a hanseníase, ela, a gente pega hanseníase pelas vias aéreas respiratórias. Então, é pela tosse, pelo espirro, né? Sim. Pelas gotículas. A gente acha, tinha aquele preconceito que é tocando a mancha. Não é, tá? Então, é pelas vias aéreas superiores. Então, a gente não pode confundir. Eu até, quando dou aula para os meus alunos, eu falo, vocês não podem esquecer disso. E o bacilo, que é a bactériazinha, o bicho que causa hanseníase, ele gosta muito de áreas frias. Então, ele gosta muito de cotovelos, e orelhas, ele fica alojado. Inclusive, a gente faz o exame justamente por causa disso, né? Nessas regiões. Então, e é um bacilo, uma bactéria que gosta de quê? De pele e nervos. Então, por isso que a gente chama atenção tanto para esses sintomas da pele, quanto para esses sintomas neurais, né? De nervos periféricos mesmo. E a atenção é isso, a atenção é via aéreas superiores. Por isso que é uma fácil contaminação, entende? Então, não é só tocar na pele, é vias respiratórias. Então, lembra muito o quê? Tuberculose. Exatamente. Lembra muito tuberculose. E por isso que, geralmente, em lugares, igual a gente observa lá no norte de Minas, por exemplo, tem uma prevalência alta de tuberculose, né, respiratória, e também é comum você encontrar também hanseníase. Tem vacina, tem. Infelizmente, a gente não tem vacina, né? A gente tem hoje tratamento. Sim. Então, já é um grande ganho. Porque antigamente, os pacientes chegavam pra gente com sequelas muito graves. Se o paciente a gente já pega um paciente com uma sequela, aquele dano no nervo, às vezes, é irreversível. Então, o paciente vai ficar sequelado. Então, o ideal hoje, qual que deve ser o objetivo da campanha? Diagnosticar o quanto precoce. Justamente para o paciente não chegar na gente num grau de incapacidade irreversível, entendeu? Tanto é que a campanha principal da Organização Mundial de Saúde é justamente essa: evitar que a gente chegue, né, ao diagnóstico com grau de incapacidade 2, que é justamente que são sequelas irreversíveis. E como algumas doenças no Brasil, como você disse, principalmente que acometem as pessoas de baixo poder aquisitivo, ela está cercada de estigmas Exatamente. também. É a hanseníase. Sim, e tem esses estigmas justamente porque ela é infecciosa, né, contagiosa, tem esse risco mesmo, mas hoje, graças a Deus, assim, com a medicação, o paciente em tratamento, a chance dele transmitir é mínima, tá? Sim. E assim como a tuberculose, já nos primeiros dias de tratamento, o paciente deixa de transmitir a doença. Daí a importância de a gente já começar o quanto antes o tratamento. E esse tratamento hoje, ele não está restrito apenas a hospitais de referência, entendeu? A serviços da dermatologia. O tratamento está disponível em qualquer centro de saúde, entendeu? A qualquer UBS, em qualquer PSF. Sim. Perfeito, gente. Eu acho que a saúde pública, a gente precisa de exaltar essas Exatamente. conquistas, né? Exatamente. O tratamento está todo lá à disposição de todo mundo. Isaac, pesquisa para mim, eu me esqueci, talvez a doutora sabe. Tem um documentário que é produzido pelo Mohan, que é um movimento justamente de pacientes e filhos de pacientes rancenianos. Eles fizeram um documentário, eu acho que é Filhos Separados. Pesquisa para mim, assim, ó, documentário Mohan, é Morhan, eu acho que é Filhos Separados mesmo. Ou, achou? Filhos separados? Eu acho que é. Eu quero divulgar aqui, que é muito interessante. Ele conta a história
daquela época em que havia a internação compulsória e a separação, né, Isso. compulsória do paciente. Aqui mesmo. A FEMIG, né, tem vários hospitais, inclusive o Hospital Cristiano Machado, em Sabará, que tem, inclusive, as casinhas, assim, né? Eram todas separadas, sendo que cada casinha era de uma família, justamente por causa do estigma, né? Então, os pacientes eles ficavam ali naquelas instituições para não ter contato com o restante da sociedade. Exatamente. Documentário Filhos Separados pela Injustiça. É um documentário que fala justamente sobre essa doença que a doutora está trazendo para nós, que é a hanseníase, e a forma como os estigmas estiveram aí causando torturas, eu até diria, desumanidade com esses pacientes. Ainda bem que hoje não tem mais a internação compulsória, porque o paciente diagnosticado vai ter o tratamento, Exatamente. né? E deixe de transmitir muito rápido, né, após o início do tratamento. Perfeito. Alguma outra pergunta? Porque eu quero pegar mais um caso que a doutora trouxe pra gente aqui, antes da gente ir pro... Vamos pro caso, depois a gente vai pras perguntas que o pessoal manda. O pessoal mandou perguntas na caixa de perguntas também, viu, Isaac? Que você abriu lá. Doutora Geise, mais um caso de consultório aí. Esse caso, ele é mais simples, Hum, mas assim, eu trouxe mais mesmo como, pensando, né, sim. informativo e educativo. Uhum. É de uma paciente de 29 anos, jovem também, essa é do sexo feminino, que chegou no ambulatório, né, eu estava com os meus alunos da Faminas, e com uma mancha, uma pinta, na verdade, em coxa direita. Isso me chamou a atenção, né? Ela tinha outras pintas pelo corpo, mas aquela em especial me chamou a atenção. Aí solicitei a biópsia, por quê? Hoje o dermatologista, ele tem uma ferramenta muito comum no consultório, né? E está disponível ali, que é o dermatoscópio. É um aparelho que parece uma lupa. Uhum. Pequeno, né? Sim. Existe hoje as formas digitais, que são maiores, né? Que a gente faz em consultório, mas tem aquele lá que parece uma lupazinha, ele consegue aumentar a lesão, que a gente chama dermatoscópio e analisa as lesões. Se aquela lesão for suspeita, a gente pede biópsia. Por quê? Então, pelo dermatoscópio, a gente analisa aquelas estruturas e vê se aquela lesão é suspeita ou não. E aí eu biopsiei, veio um melanoma. Sim. Era um melanoma que a gente chama espesso, ou seja, tinha uma invasão, uma profundidade maior na pele. E tive que investigar essa paciente e aí veio, confirmou ela teve que fazer linfonodo, né? E veio a análise de linfonodo sentinela e veio linfonodo acometido. E depois a gente, né, tinha uma metástase linfonodal. É um caso, assim, o paciente conseguiu fazer linfanodectomia, hoje segue em tratamento, tranquila, sem sinal de metástase. Mas por que eu trouxe esse caso? É um caso simples, não incomum, sabe? É até rotineiro para quem trabalha muito com isso, né? Sim. Principalmente, né, eu sendo professora universitária, eu pego muito os meus alunos da Faminas, da PUC, eles veem muito o câncer de pele. E aí, o que eu oriento é o seguinte, como eu falei com você, 29 anos, história de exposição solar, usava irregularmente, mas é muito jovem, né, pra gente pensar uma exposição solar. Justamente pra gente lembrar desse componente familiar e atentar, né, a sociedade a monitorar as pintas, ficar de olho, algo que está crescendo, algo estranho, algo que surge. Então, a gente fica de olho aí, principalmente mulheres coxa e homens, a gente fica de olho em membros superiores também. Então, tem que ficar de olho. Então, porque quando a gente pensa em câncer de pele, a gente pensa muito em não melanoma, então a gente pensa muito em paciente idoso. Sim. Mas lembrar desses casos aí, genético, familiar, né, hereditário, e que pode ocorrer em paciente jovem também. Certo. Perfeito. Tá. Chegou, você mandou aqui, né? Doutora Geise, o Oliveira Marcos, ou Marcos Oliveira, deve ser, ele pergunta assim. Oliveira Marceneiro, tá. Depois de 28 anos, enchi de pintas e verruguinhas. Isso é comum? Hoje tenho 33 anos. Boa pergunta. Adorei a pergunta dele.
que eu acho interessante é falar para vocês. A gente pode ganhar pintas ao longo da vida e perder pintas ao longo da vida. Então, até 35 anos, tem literatura que fala até de 50 anos, é comum a gente ter essas mudanças, né? Tanto algumas pintas ficar mais claras quanto ficar escura. Agora a gente tem que ver essas verruguinhas, entendeu? Porque paciente, tudo que é uma pápulazinha meio com aspecto verrucoso ali, ele chama de verruga. Às vezes é uma ceratose seborreica, entendeu? Que é um tipo benigno, que é diferente de pinta. Porque o paciente, ele confunde muito. Ele acha que tudo é pinta ou tudo é verruga. Então, a gente tem que saber do que se trata. Então, pinta é pinta mesmo, aquela manchinha escura. A verruga, geralmente, eles falam aquela lesão mais elevada, né? Então, a elevada pode ser uma ceratose seborreica, que é uma lesão benigna que pode acontecer ao longo da idade, pode estar associado com oleosidade ou não, com sobrepeso ou não, com resistência periférica à insulina ou não. Então, a gente tem que ver, realmente não dá para falar assim sem estar vendo. Tem que ir ao consultório. Tem que ir ao consultório para realmente dar uma analisada. Mas o que eu diria assim de orientação básica, de pinta que a gente tem que ficar de olho? É o famoso ABCDE, que é o famoso ABCDE da pinta. Então, o que nos chama a atenção? O A é de assimetria. Então, se você pega uma pinta e corta ela ali fazendo 2 eixos, como se fosse num quadrante, e vê que cada eixo, um tá diferente do outro, e tá de forma assimétrica, a gente tem que chamar a atenção. Então, o A de assimetria da lesão, o aspecto dela, nesses 2 eixos tão diferentes. A outra questão é a borda da lesão. A borda tá ficando estranha, ali onde que termina a pinta tá estranho, então a borda chama a atenção. A outra coisa é cor. Porque geralmente a pinta, né, névos, a pinta a gente chama de névo na dermatologia. Elas geralmente são de cores, cor preta, marrom, tons de marrom. Quando uma pinta ela tende a ser maligna, né, melanoma, geralmente ela tem 3 ou mais cores. Entendeu? Então, a coloração é outra coisa. Essa pinta tá mudando de cor, tem umas 3 cores, então é algo que nos chama a atenção também. Então, o ABC, o D é o diâmetro. Então, é normal a gente ter umas pintinhas parecendo sardinha, né? Então, pelo corpo é comum, geralmente 2 milímetros, né? Mas, em geral, aquela pinta maior do que 6 milímetros, ela tem que chamar a atenção, tá? Então, o D é de diâmetro, mais do que 6 milímetros. E o E é de evolução. Como que tá essa pinta? Como que essa pinta está se comportando? Ela está diferente do que ela era antes? Então, essa evolução é justamente esse parâmetro, essa impressão que o paciente tem. Lógico que nós também, vocês como acadêmicos, vocês vão aprender, acadêmicos de medicina vão aprender esse ABCDE. Quando for para dermatologia, vão ver os padrões dermatoscópicos, que é o que a gente olha lá na lupinha, tá? Mas, de forma geral, é isso aí que a gente dá como básico, que é o ABCDE da pinta. Adorei esse método mnemônico, né? Quando você falou ABCDE, D diâmetro, eu pensei que você ia falar dor. Não é, então, uma característica que eu devo esperar sempre? Não. Geralmente o melanoma não dói, sabe? A não ser quando tem um grau de invasão, infiltração, está associado a alguma coisa. O outro câncer não melanoma, alguns podem doer ou não. Então, dor não, você vai pensar em parâmetro de câncer de pele, não, tá? Então, o parâmetro do D, do ABCDE da pinta é o diâmetro maior do que 6 milímetros. Perfeito. Tá? Outra especialidade sua aí é cabelo, né, doutora? Tricologia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a tricologia, então, é a ciência que vai estudar, então, o couro cabeludo e o cabelo. Então, a gente sabe que existem algumas perdas de cabelo que podem ser devidos a fatores fisiológicos mesmo, por exemplo, perda de cabelo após parto, que a gente chama de eflúvio, eflúvio telógeno, que é só uma mudança ali do padrão de fase folicular, entendeu? Que o cabelo sai de uma fase de crescimento e vai para a fase de queda, que a gente chama de eflúvio telógeno, e isso pode ocorrer após Covid, após qualquer infecção, dengue, que estamos aí tendo, né, um surto, após zika, chikungunya, enfim, qualquer outra infecção, pneumonia, após cirurgia, enfim, que o cabelo, ele estava numa fase de crescimento e foi para uma fase de queda, entendeu? A maior parte dos fios, na verdade, foram para essa fase de queda, que a gente chama telógeno. Então, aqueles fios que estavam na fase
a gente espera que a maioria dos nossos fios do cabelo esteja na faixa de crescimento. Sim. Mas se acontece alguma desregulação ali, seja estresse psicológico ou físico, que eu diria, assim, alguma doença, e aí depois, ou hormonal, aí depois, geralmente, de 3 meses desse evento, vai ocorrer uma telogenização. O que é isso? Aqueles fios que estavam em crescimento, eles vão migrar para a fase de queda. E aí as pessoas vão queixar. Tô no chuveiro, tá caindo muito cabelo. Vejo no chão, muito cabelo. Pego a escova, tem muito cabelo. Dá aquele desespero. Tanto na Sim. mulher, principalmente é mais comum em mulheres, né? Mas pode ocorrer em homens também. Quanto também as alopécias, as calvícies, calvície masculina, calvície feminina, Estamos aí. tá? Essas alopécias, Sim. elas hoje, no estudo da tricologia, a gente divide em alopécias não cicatriciais, que como está a calvície, por exemplo, Sim. quanto as alopécias cicatriciais. O que é a diferença? Por que você está falando isso? Parece algo muito complexo, não é? É só para a gente pensar, as que têm tratamento, que a gente consegue até ter reverter até certo ponto o processo. Sim. Igual a calvície, hoje tem tratamento, né? A gente consegue, assim, de várias modalidades de tratamento. Diferente de uma alopécia cicatricial. O que acontece? Ocorre uma cicatriz, uma inflamação muito importante ali no folículo, né? Geralmente no bulbo capilar. E aí, com o tempo, forma uma cicatriz. Então, ali onde que ocorreu uma cicatrização, mesmo, já tem fibrose associada, a gente não consegue fazer com que esse fio nasça novamente, entendeu? Então, essas são as alopécias cicatriciais. Então, que existem vários grupos de alopécias cicatriciais, como alopécia frontal fibrosante, que inclusive tá tendo mais casos, hoje a gente diagnostica mais atualmente. Tem líquen plano pilar, lúpus, e várias outras. FAPD, que é outro tipo de alopécia cicatricial. E as não cicatriciais, igual a gente está falando, que caem no caso, por exemplo, das alopécias androgenéticas. As pessoas te procuram muito no consultório por causa de calvície? Muito. E eu falo que eu acho que é algo que realmente mexe com os homens. Porque até que o homem não importa muito questão estética, né? Sim. Mas se tem algo de estética que eu sei que incomoda os homens, É a se calvície. chama calvície. Porque o meu público de tricologia, ele assim, a grande parte é sexo masculino. Eu imagino. Assim, e eles realmente têm uma certa vaidade mesmo Sim. com o cabelo, sabe? Agora, lógico, para mulher, com certeza, né? Porque é desesperador. Mas eu falo assim, que em questão de termos de estética, o que mais preocupa o homem é o a cabelo. calvície. Não, e é engraçado que é um processo que vai acontecendo. Por exemplo, aqui, se você olhar a minha vida 2 anos atrás, não tava isso aqui. Aí, de repente, eu tô sentindo que vai fazer isso aqui, ó. E eu acho que vai fazer isso aqui, doutora, ó. Eu acho que vai fazer isso, sabe? É porque então, o tudo homem, aqui vai cair. depois você vai olhar aí pra ele, Sim. escala de Hamilton ou Hood, que é uma classificação pra calvície E a coroa masculina. vai estar Que a gente fala que é a classificação Sim. tem a calvície, né, feminina e a masculina. Sim. A feminina, praticamente, você não vê muitas mulheres com entrada. Exato. E com o quê? Com a coroa. Mulher, a gente fala que tem um padrão em árvore de Natal. Porque os receptores dela Sim. fica basicamente nessa região frontoparietal. Ok. E aí, a linha média vai alargando ao longo do tempo. A linha média, quando a gente parte o cabelo ao Sim. meio. Então, essa linha vai aumentando, fazendo padrão de árvore de Natal no centro, da mulher. Agora, os homens, os receptores estão principalmente onde? Na região temporal, Sim. que são as entradas, e no vértex, que é bem A a coroa. Então, existem esses padrões da escala e existe uma progressão esperada de cada paciente, entendeu? Mas tá muito rápido aqui, doutora. Vamos selecionar isso. Tá muito rápido, eu não tô conseguindo processar. Eu diria que até, assim, eu acredito, né? Como é muito rápido, eu não sei se me afeta ou não. Mas parece que não tá me afetando tanto. Mas eu não tenho capacidade de dizer também com segurança, porque tá muito rápido, né? Então eu não sei se tá me afetando ou não. Então, olha, o tratamento, quanto mais precoce, melhor é. E os tratamentos hoje para calvície geralmente são o quê? Então, é o que já tem muitos anos, lógico que a gente tem algumas drogas hoje, né? Inclusive para mulheres aí, antigamente tinha a famosa quem?
finasterida, né? Para os homens, né? E aí gera um desconforto, porque o homem tem todo aquele preconceito da droga em si. E hoje a gente tem drogas mais novas, como por exemplo a dutasterida, que assemelha um pouco com a finasterida, que é inibidor da enzima 5-alfa-redutase. E a gente também, né, sempre teve o minoxidil, mas antes a gente tinha só o minoxidil tópico, hoje a gente também tem o minoxidil oral, né? Então tem o minoxidil em comprimido. Então, assim, hoje a gente consegue sim controlar bem, né? Só que tem que estar em tratamento. Reverter, não. 100% não. Mas a gente tem um controle, sim. E tem alguns pacientes que têm a resposta muito boa, sabe? Mesmo? Inclusive, por exemplo, quando o paciente já tem uma área muito acometida, a gente, né, faz o tratamento clínico. Hoje tem a opção de transplante capilar. Lógico, não resolve o problema, porque ele tem que continuar o tratamento. Então, assim, porque existe toda uma fisiopatologia, por que a calvície acontece, né? Então, assim, mas tem forma que o paciente fica muito satisfeito, só que o que eu falo pra você, assim, não tem cura, mas tem tratamento. Interessante. Entendeu? E nasce cabelo. Essa é a sua dúvida. Pronto. Sabe por quê? O que me desanimou há um tempo, uma dermatologista até falou pra mim, chegou a me receitar, só que era uso tópico. Eu falei, não, dá trabalho demais. A gente, hoje já tem drogas orais, inclusive minoxidil oral, e assim, depende muito como que é a rotina mesmo do paciente, entendeu? Então, tem pacientes que consegue sim adaptar a tópico, mas, por exemplo, mulher que tem aquele cabelo maior, não adapta muito. Se o paciente não tem contraindicação, hoje tem aí o minoxidil oral. Ai, meu Deus. Estou falando da minha calvície, algo deu errado. Tente novamente. E aí? Então, estão perguntando se eu já pensei em fazer implante. Não, vou esperar a doutora terminar e eu falo sobre o implante. Terminei, vai. Terminou? Mas então, o implante, por exemplo, hoje tem as suas indicações, paciente dependendo, né, do profissional que você faz, como é feito, com respostas excelentes. Mas tem que lembrar o seguinte, o implante por si só não resolve, né? Então, a gente tem que manter o tratamento clínico que a gente fala. Então, assim, eu já tive pacientes com 32 anos que já perderam o implante, porque com essa questão aí de uso de hormônios, né? Por questões estéticas, acaba que sim, pode piorar a calvície, né? O paciente, ele fez um implante e aí fez reposição hormonal posteriormente e não fazia o tratamento clínico, acabou perdendo o implante. Então, eu falo assim, ó, para implante capilar, comece o tratamento antes, faça até o implante, né? Se tiver indicação, tudo certinho, mas mantenha o tratamento, né? Porque os seus receptores, eles continuam ali, naquelas regiões. Então, onde que tem receptor hormonal? E vai continuar progredindo a doença se você não trata. Então, a gente precisa tratar mesmo fazendo o implante. Respondendo quem perguntou? Tarcísio. Eu nunca pensei em fazer implante, porque eu acho... É uma questão agora de análise mesmo. Eu acho que eu penso assim, que se eu fizer o implante, vai parecer que eu tô me importando. É algo comigo mesmo, sabe? Não, o implante, eu vou pensar que eu tô me importando com isso, e eu não tô me importando com isso. Então deixa as coisas acontecerem naturalmente. Se eu tiver lá para fazer o implante, eu vou pensar, nossa, a calvície me afetou. E não. Mas a terapia oral, eu acho que ela me... Pois é, e é uma forma de tratar, né? Porque o que acontece? Se você prolonga muito, até pensar em implante, para fazer implante é necessário uma área doadora, né? E essa área doadora, quanto maior, melhor é sua resposta, inclusive. Então, se a gente começa a tratar antes... Então, melhor você, ou posteriormente fazer ou não, ou até mesmo a sua resposta também, né? Porque, assim, a alopecia androgenética, ela vai progredindo ao longo dos anos. Então, se você trata, a gente recupera os fios, dependendo de como está, né? Estágio. Aí é necessário, por exemplo, eu sempre indico fazer a tricoscopia, que é um exame que a gente faz, pode usar o dermatoscópio, mas, por exemplo, nas clínicas que eu trabalho, tanto lá no Belvedere, quanto lá na Duoderma, quanto lá na Gisele Viana, que é no Belvedere, quanto lá na Duoderma, que é na área hospitalar, a gente tem aparelhos mais novos, entendeu? Que a gente consegue ter um aumento até 200 vezes. Então, a gente consegue analisar esse fio de forma mais adequada. Então, a gente faz um exame que chama tricoscopia. Ah, legal. Entendeu?
Olha, se não avançasse, eu tava satisfeito do jeito que tá aqui. Mas tô achando que vai avançar. Então, quem sabe eu não marco uma consulta lá com a doutora Geise? Pois é. Ou então, olha, será meu aluno, né? Ai, meu Então, olha Deus. que coisa boa. Já não vai marcar, né? Eu acho que você não vai me reconhecer semestre que vem, doutora. Eu vou chegar lá, já vai ter ido embora. Ai, mas não pense. Não, a gente vai ter tratado. Doutora, quais são os 3 mitos, geralmente, assim, que envolvem a dermatologia? Então, uma primeira eu vou colocar, já que a gente está falando do cabelo, Certo. que o cortar o cabelo faz o cabelo crescer mais rápido. E, na verdade, isso não é verdade, né? É um mito. Por quê? O tamanho do nosso cabelo, ele é determinado geneticamente. Então, tem aquele cabelo grande no bumbum, Sim. é quem pode e não quem quer. Entendi. Entendeu? Porque o que determina o tamanho do cabelo é a fase de crescimento do cabelo, que a gente chama fase anágena. E isso varia de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas, não sei se vocês já perceberam isso, que tem o cabelo sempre curtinho, né? Assim, Não passa disso. exatamente, não passa disso. E tem outras pessoas que têm um cabelo maior. Então, é porque é determinado geneticamente e isso vai depender da fase anágena. Então, provavelmente é uma fase anágena, uma fase de crescimento mais longo. Sim. Entendeu? Essa fase de crescimento mais longo vai determinar um cabelo maior. maior. Cortar o cabelo deixa o quê? Se seu cabelo está quebrado, as pontas estão feias, vai deixar o cabelo mais bonito, sem pontas Sim. duplas, logicamente. Então, o aspecto fica melhor. Então, não faz o cabelo crescer, Certo. tá bom? Esse é um dos mitos. É um dos mitos. O Ok. segundo mito que eu coloquei, que é dermatologista é só para cuidar da beleza da pele. Não é. Não é. Dermatologia, na verdade, ele trata cabelos, né? Tem a parte de tricologia. Sim. Dermatologista também pode fazer cirurgia, então a subespecialidade da dermatologia é a área cirúrgica. E a outra é oncologia, né? Que é uma área que eu também gosto muito, que é câncer de pele e a própria área clínica. Então, dermatologia é uma área extensa, né? Que envolve aí clínica, estética e cirúrgica. Ok. Tem E outro mito? tem outro mito que, na verdade, eu acho que já deu para perceber que é o mito mesmo, que dermatologistas são frescos ou frescas. Não é nada disso, gente. Então, assim, muitas vezes, né, aquela Sim. impressão que tem sempre as mulheres bem arrumadas, de Uhum. salto, mas a gente, Sim. dermatologista, principalmente o raiz, adora uma pereba. É. Então, assim, adora ali tratar doenças Tratar mesmo. doenças. Então, é outro mito também. Sim. Então, dermatologista, como eu falei, tem essa área ampla aí. E deixa eu te perguntar, sobre cabelo ainda. É mito ou é verdade que cortar o cabelo pode deixar o cabelo mais grosso? Algumas pessoas Não, falam isso. não. A espessura também, ela é Uhum. determinada geneticamente. Só que lógico que tem algumas doenças que podem afinar o cabelo, certo? Sim. Então, por exemplo, tem umas doenças, eflúvio telógeno crônico, ou a própria calvície vai afinando o cabelo, porque ocorre um processo que a gente chama de miniaturização, que é esse afinamento do fio mesmo ao longo do tempo, né? Sim. Por causa da doença, existe uma patologia para explicar isso, ou outras condições que isso pode acontecer. Mas não engrossa, tá bom? Agora, sim, depende. Por que as pessoas têm essa impressão? Porque pensa, o fio maior, você consegue ver ali a extremidade do fio. Se você corta, lógico, o fio tá crescendo, a impressão que tem que tá mais grosso, entendeu? Lá. Mas não, é mito mesmo. E Algum mito? 3 coisas que todo mundo precisaria de saber sobre a dermatologia, você tem? Então, acho que a primeira que eu já tinha proposto aqui, eu acho que já ficou. É só lembrar, realmente, gente, que dermatologista, ele é um médico. Então, a gente faz medicina 6 anos, depois faz a residência 3 anos, né? Na maioria das vezes é assim, né? O caminho. Uma residência aí são 60 horas semanais. E depois faz, inclusive, subespecialidades, tricologia, oncologia, cirurgia ou estética. Então, não confundir com o esteticista da esquina. A da importância sempre ir, né, bem, no CFM, ir lá no site, né, do CRM, verificar se esse médico tem realmente um CRM, se ele é médico, né, o CRM representa se ele é médico, e tem o número do RQE que vai representar se ele é o especialista naquela área. Então, que eu acho que seria interessante a gente, sim, deixar essa orientação mesmo, que as pessoas precisam ter noção disso. Sem dúvida. E
tá. E a outra informação que eu já até falei aqui é em relação às pintas, né? Ficar atentos às pintas, porque elas podem ter mudanças ao longo do tempo e isso pode representar um câncer de pele. E como é que a gente faz isso? A avaliação. Tem lesões que, por exemplo, tem pintas que estão nas costas, que o paciente não tem como ver. Daí a importância fazer, sim, uma avaliação anual, pelo menos, com o dermatologista, né? Porque muitas vezes o paciente ele não vai conseguir ver, ele não vai conseguir lembrar, ele tem um profissional para estar acompanhando essas pintas e ver a evolução delas. E a última é isso. Hoje, como você falou, as pessoas estão indo muito assim, à procura, eu vejo assim na internet, para perguntar como são as coisas, né? E na verdade, gente, eu acho que nada substitui mesmo quando você conversa com um profissional, você expõe, porque quando a gente coloca lá no Google o que é isso, como faz isso, né? Ou então, por exemplo, verrugas, como a gente, não é algo simples. Mas às vezes não se trata de verrugas, né? Exato. Então, assim, às vezes a gente precisa realmente de um profissional para olhar e ver do que se trata, tá bom? E não deixar chegar em um caso mais grave. Por exemplo, a hidradenite, que eu tenho sempre falado muito, afeta muito adolescentes jovens, impacta muito a qualidade de vida. Tem até médicos que têm dificuldade de dar o diagnóstico. Entendeu? Vocês, durante a formação mesmo, eu não tive tanto falando sobre hidradenite. Eu lembro que quando coloquei um vídeo de hidradenite na minha rede social, muitas amigas minhas médicas falaram assim, eu atendo muito isso aqui no postinho, amigos meus médicos, cirurgiões, que sabiam que era hidradenite, mas não sabia que tinha tratamento. Então, é importante a gente estar se atualizando, né, e procurando a fonte correta de busca. Perfeito. Doutora, eu tô tenso, doutora Geise. Sabe por quê? Porque vocês viram aqui o alto nível dessa mulher, que vai ser minha professora, gente. Você exige isso dos seus alunos, você exige o seu nível. Porque geralmente é assim, né? O professor, se ele é alto nível, como é a doutora Geise, quer que o aluno seja também alto nível. Mas então, geralmente prometo que eu vou estudar. Mas vocês me surpreendem muito. Geralmente ficam alunos muito alto nível mesmo. Assim, eu tenho um carinho muito especial, eu acho que a área acadêmica me ganhou de vez, né? Eu gosto muito de estar dando aula. E porque, principalmente na graduação, porque eu acho que a gente tem a oportunidade de ensinar um pouco, ou então transmitir aquela parte inicial que eu fecho aqui, de ser médico. Isso. Porque quando a gente pega, lógico, o residente, é interessante a gente estar ali fazendo, orientando na parte de dermatologia, não é o residente, mas o residente já é um médico, né? Sim. Então, é difícil a gente estar ajudando naquela formação de médico, porque ele já é médico. Então, a gente ajuda naquela formação de especialista. Exato. Agora, o acadêmico, não. Eu acho que dá pra gente fazer mais pela sociedade, ajudando a ser aí um médico melhor, independente da especialidade. Fico feliz, me ajude bastante no semestre que vem. Tá? Será um prazer ser seu aluno. Já me considero, porque hoje o que você deu aqui foram aulas. Doutora, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Então, eu tenho um Instagram, DRA, que é doutora, né? DRA, Geise Dermato. Também tem YouTube, que na verdade, assim, não são vídeos de YouTube, geralmente são os meus próprios vídeos do Instagram, que eu levanto como shorts do YouTube, que tá a doutora Geise Espíndola, Olhar de Dermato. Perfeito, muito bom. E aqui em Belo Horizonte você atende, você falou no Belvedere? No Belvedere, na Clínica Gisele Viana, e na Duoderma, ali na Avenida Francisco Salles. Santa Efigênia. Certo, ótimo. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer Eu te que conhecer. agradeço. Prazer foi meu conhecer meu futuro aluno. Ai, meu Deus. Tá bom, gente. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Eu peço que vocês peguem aí os materiais que serão lançados durante a semana, provavelmente, ou até na próxima semana, que são Reels, Shorts, cortes, porque nem todos tiveram 1h e 28 minutos para assistir a tudo. Mas certamente você vai ter aí, talvez, 5 minutos para assistir algum conteúdo isoladamente desta entrevista que a gente vai disponibilizar. Compartilhe com alguém. Veja só, imagina, você pode compartilhar aí um conteúdo
relacionado ao que a doutora falou sobre alguma mancha suspeita, e você compartilha para um amigo, quem sabe você pode até salvar a vida dessa pessoa, tá? Os conteúdos da Rota Med, desse podcast, têm a intenção de levar conhecimento. Por isso é que a gente sempre busca trazer aqui especialistas. Até a próxima quarta-feira, então. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Por nada, eu que agradeço. Tchau, tchau.